O tão aguardado mangá do Minato finalmente saiu, mostrando não só como o Minato desenvolveu o Rasengan, mas também da sua relação com a Kushina, que por sua vez vivia como uma Jinchuriki da Kyuubi, o que gerou diversas consequências para sua vida. E nesse vídeo aqui a gente vai analisar essa one shot completamente, então se possível já se inscreva no canal e deixa o like para nos ajudar. O capítulo começa mostrando o time do Minato encarando os Jinchurikis do 5 e 4 caudas, o Roshi e o Han, sendo essa a primeira vez que o Minato viu de frente uma Bijudama, o que faz total sentido, visto que antes mesmo desse mangá já tinha sido revelado que o Minato teve a ideia de criar o Rasengan tendo como base as Bijudama. Então, como essa one shot é focada na criação do Rasengan, ela começou da melhor maneira possível. O Roshi então fala que se o Minato e o seu time quisessem ter alguma chance contra eles, deveriam trazer a Jinchuriki da 9 caudas, no caso a Kushina. E sim, esses personagens ao lado do Minato e do Jiraiya são os outros membros do time, que já tinham sido revelados muito tempo atrás, lá no capítulo 122 do mangá de Naruto, e o Kishimoto não deixou passar e os aproveitou. Inclusive descobrimos que o nome de um deles é Dekai. E falando mais um pouco desse início de capítulo, que tem bastante coisa pra gente falar, mais especificamente sobre os Jinchurikis Roshi e Han, além de fazer sentido o capítulo já começar mostrando o Minato vendo uma Bijudama, faz muito sentido também se tratar dos Jinchurikis de 4 e 5 caudas. Isso porque Roshi e Han são da mesma aldeia, a Vila da Pedra. Além disso, é dito no quarto Databook que o Han fez fama por conta dos seus feitos na guerra, ou seja, ele foi um ninja que ganhou bastante fama durante a guerra. E como o início dessa one shot mostra e até descreve que aquele embate era a linha de frente da guerra ninja anterior, tudo acaba se encaixando, sendo que a Vila da Pedra teve um grande papel nessa guerra, como a gente viu principalmente em Kakashi Gaiden, tendo até ali a questão da Ponte Kanabi, que era uma rota de extrema importância para o fornecimento e toda a logística da Aldeia da Pedra, e o time Minato tinha a missão de destruí-la. Até a Rin foi sequestrada por ninjas da Pedra, e nessa mesma guerra o Minato acabou enfrentando um pelotão de shinobis dessa aldeia. Então a escolha de colocar 2 Jinchurikis da Vila da Pedra faz bastante sentido, já que provavelmente ali se passa em algum ponto da Terceira Guerra, provavelmente o início, já que anos depois, quando o Minato tiver o seu próprio time, a guerra ainda vai estar rolando, e nessa one shot o Minato chega a dizer que eles ainda estavam em guerra, ou seja, ela iria durar bem mais tempo, e o próprio capítulo estabelece que se trata da Guerra Ninja anterior, obviamente anterior à Quarta Guerra. E mais pra frente aqui no capítulo a gente vê o Kakashi, o Gai e até o Obito ali bem pequenos, ou seja, alguns anos depois eles já vão ter idade suficiente para formar o time Minato e vão lá para aquela missão que a gente viu em Kakashi Gaiden, que se passa na Terceira Guerra Ninja, ou seja, provavelmente esse embate aí deles é bem no início ali da Terceira Guerra ou em algum ponto. E para fechar essa parte, é dito que o Roshi acabou deixando a Aldeia da Pedra em algum momento para controlar melhor o poder da sua Biju, no caso do som. E se nesse ponto da one shot ele aparentemente está lutando pela pedra, então cronologicamente ele acabou deixando a vila em algum ponto depois desse embate que a gente viu aqui. Enfim, que o time do Minato é teletransportado graças ao Hiraishin, o que gera até uma cena bem engraçada ali dos seus companheiros que a gente mal conhecia até hoje, onde descobrimos que o Dekai, esse de cabelo branco, aparenta ser mais engraçadinho, já que ele acaba achando quando é teletransportado que ele tinha parado no pós-vida, ou seja, ali no mundo dos mortos. Continuando, a gente vê o Minato de fato se impressionando com o poder da Bijudama, provando que foi a primeira vez que ele se deparou com aquilo. Na sequência é mostrado a Kyuubi atormentando a Kushina, falando que ela estava mais presa do que ele e tentando fazer a cabeça dela para se livrar dali. A Kushina então acorda desesperada e a gente vê um pouco de como era a sua rotina. Basicamente ela vivia presa, tendo cada passo vigiado por 2 membros da Anbu, e não tinha muita liberdade. Ela então acaba falando para os ninjas da Anbu que naquele dia ela tinha que treinar com o Minato, ensinando técnicas de selamento, o que faz total sentido com o que a própria Kushina fala lá no capítulo 500 de Naruto, onde ela fala que ensinou vários jutsus de selamento para o Minato. Então aqui a gente vê que eles realmente tinham esse costume. Ela então enxerga uma borboleta que nitidamente significava bastante para Kushina,
Kushina justamente por essa questão da liberdade, já que ela podia voar livre pelo mundo e a Kushina não, tendo até uma barreira na vila que ela não poderia ultrapassar, e a própria Kushina comenta que todas as vezes ouvia esse mesmo papo. Quando ela se encontrava com o Minato, ele acaba falando que naquele dia não poderia treinar com ela, pois precisava treinar uma técnica diferente. Obviamente, ele estava falando do Rasengan. A Kushina fica um pouco desconfiada, o Minato fala que era uma técnica ainda incompleta e que a Kushina poderia se machucar se fosse com ele, o que a deixa irritada, e nesse momento a gente vê o time do Minato, o time 6, o chamando para dar o relatório da missão ao terceiro Hokage. É engraçado que dá pra ver que tinham várias garotas ali empolgadas por conta do Minato. No caso, ele também tinha um fã-clube, assim como Naruto após a guerra. Mas tem alguns detalhes bem interessantes nessa parte do mangá que eu gostaria de comentar. Primeiramente, a forma como Kishimoto escreveu a relação da Kushina com o Minato é realmente muito legal. Você vê que a única alegria dela no dia a dia era realmente se encontrar com o Minato. Ela fala que todos os dias eram a mesma paisagem, os mesmos guardas, as mesmas falas, proibições, e quando ela se encontra com o Minato, a Kushina diz que mal consegue esperar quando ela e o Minato podem ficar sozinhos, só os dois, e quando o Minato fala que não vai poder acompanhá-la, dá pra ver que a alegria some aos poucos dos seus olhos, e as expressões que ela faz também são muito engraçadas, mostra esse lado muito mais imaturo da Kushina, já que ela é bem cabeça quente e gostava de estar com o Minato. É possível ver também um pequeno Gai, Kakashi, Obito, Kurenai e Asuma. O Minato então acaba se desculpando com a Kushina e indo embora. Os ninjas da Anbo a impedem de ir atrás por conta da barreira, uma barreira que ajudava a conter a Kurama. Posteriormente a gente vê um flashback da Kushina com a Mito Uzumaki, a Jinchuriki anterior da Kyuubi, e aqui o Kishimoto faz uma continuação do diálogo que a gente viu lá no capítulo 500 de Naruto, onde a Mito fala sobre amor e como isso iria ajudar o Jinchuriki da Kyuubi a encontrar a felicidade, mas ela diz que isso não será alcançado se a Kushina ficar apenas esperando e a leva para mostrar algo. Voltando ao tempo atual, isso acaba encorajando a Kushina, que se recusa a ficar esperando e vai atrás do Minato, usando as correntes adamantinas para aprender os ninjas da Anbo, que reconhecem imediatamente essa habilidade, e um deles até confessa que essa técnica estava ficando mais poderosa a cada ano, no caso, o poder de selamento dela, mostrando que a Kushina já deve ter utilizado esse truque em outras oportunidades com os ninjas que aguardavam. A Kushina então chega no limite da barreira e hesita por um instante, mas acaba passando por ela, e nesse momento a Kyuubi acaba se manifestando parcialmente, dizendo para Kushina que os Uzumaki ficaram orgulhosos com esse poder de selamento, fazendo a sua cabeça para ser libertado, porém a Kushina resiste minimamente e continua indo atrás do Minato. A cena muda para o treinamento do Minato e dá para ver diversos buracos ao redor da região, com o Jiraiya falando que a técnica ainda estava muito instável, onde diversas vezes ela acabava descarregando, sendo difícil de controlar. E vendo o cenário, o Minato não estava mentindo para Kushina quando disse que seria perigoso. O Jiraiya então acaba comentando sobre moldar o chakra e que ele já tinha escutado que você deveria combinar com a rotação do redemoinho do seu cabelo, e posteriormente ele vê que o Minato tinha 2 redemoinhos no cabelo. Inclusive, lá no capítulo 151 do mangá de Naruto, o Jiraiya também comenta sobre esse conceito de rotação do cabelo quando estava ensinando o Rasengan pro Naruto, e logo depois de falar disso, ele comenta que foi o Minato quem criou essa técnica. O Kishimoto realmente não deixa passar nada. Enfim, que temos uma cena bem simbólica do Jiraiya com o Minato e os picolés, algo que ele também faz com o Naruto. E logo depois, o Minato se toca e consegue assimilar a explicação do Jiraiya para criar o Rasengan. Lá no capítulo 151, o Jiraiya acaba falando que uma espécie de sexto sentido, ou seja, intuição, era fundamental nessa questão da rotação, e o Minato conseguiu tirar isso de letra. Ele então dá um nome extremamente longo pro jutsu, que é uma piada do personagem que até lá na guerra já tinha essa mania de nomear jutsus com nomes bem longos, como aquele jutsu em conjunto do Naruto com o Sasuke. Depois de tudo isso, o Jiraiya fala que o Minato completou a primeira etapa da criação da sua técnica, e guardem isso, pois será bem importante. No caso, o Jiraiya falando que o Minato já tinha completado
parte do desenvolvimento desse jutsu. Depois de ter ajudado o Minato, o Jiraiya fala que tem que ir para uma missão. A Kushina então aparece espionando o Minato naquele jeito clássico que a Hinata costumava fazer com o Naruto e manda uma desculpa de que o terceiro Hokage tinha permitido que ela fosse até ali. Ela então se desculpa por ter sido rude com o Minato anteriormente, mas o Minato diz que realmente quebrou sua promessa com ela, que pergunta sobre o jutsu que o Minato estava treinando anteriormente. Ele explica que é um jutsu que ele criou para proteger justamente a Kushina e que por estarem no meio da guerra não dava para saber quando a Kushina seria jogada no campo de batalha. Com isso, ele desenvolveu uma técnica para combater o poder de uma Biju, para poder ensinar a Kushina que poderia usar em conjunto com a sua quantidade de chakra de Jinchuriki. E esse ponto é extremamente interessante, já que basicamente agora foi de fato revelado que o Minato criou o Rasengan para ajudar a Kushina caso ela tivesse que lutar na guerra como uma arma de Konoha. Então, por se preocupar com ela, ele criou esse jutsu. E uma questão que vale a pena mencionar é que o Rasengan é uma habilidade que é perfeita para um Jinchuriki da Kyuubi. A gente viu Naruto usando o Odama Rasengan no início do Shippuden, uma versão bem maior desse jutsu, que de acordo com o terceiro Databook só é possível graças ao poder da Kurama, ao chakra da Kyuubi, e que era uma técnica perfeita para o Naruto usar. E como a Kushina também é uma Uzumaki que possui mais chakra que a média e também era uma Jinchuriki, ela poderia ir evoluindo essa habilidade com o tempo e combinaria perfeitamente com ela, sendo essa uma ideia genial do Minato. Repentinamente, a Kurama começa a se manifestar, já que a Kushina tinha saído da barreira, entrando ali numa transformação de Jinchuriki. O Minato então consegue controlar minimamente a situação com um jutsu de selamento, que surpreende até a Kurama, que diz que nenhum shinobi além do primeiro Hokage tinha conseguido fazer isso, mostrando o quão genial é o Minato até mesmo nessa idade. A Kurama então pergunta por que o Minato estava fazendo aquilo por uma garota, e ele responde que gostava de pessoas mais fortes do que ele e que por isso amava a Kushina. A cena então muda para um flashback de uma conversa entre a Mito e uma pequena Kushina. A Mito explica que o clã Uzumaki perdeu tudo e que estava desaparecendo, explicando também que eles eram shinobis de renome, que se destacavam pela vitalidade e jutsus de selamento, fomentando a guerra e se afogando, e que por conta disso a existência do clã estava prestes a ser selada no redemoinho. Mito até fala que o símbolo que estava ali no chão fortalecia o poder de selamento do Jinchuriki, combinando com o que estava do lado de fora. Elas então começam a subir numa escada espiral e a Mito explica que redemoinhos eram coisas simples e planas, mas que as espirais eram tridimensionais e que apesar dos dois andarem em círculos, na espiral os andares mudam aos poucos. Ao chegar lá em cima, Mito fala que quando está triste, sempre vai até aquele local e diz a Kushina que por mais que ela viva dentro de um redemoinho, ela pode subir os andares para encontrar o amor. Fazendo isso, o redemoinho se tornaria uma espiral. E basicamente, explicando toda essa conversa, o que a Mito estava querendo dizer é que mesmo sendo uma Jinchuriki da 9 caudas, vivendo aprisionada, tendo que aturar a Kurama fazendo a sua cabeça aquela rotina extremamente sufocante que a gente viu no início do capítulo, onde a Kushina fala que era sempre a mesma paisagem, os mesmos guardas e que nada mudava. Apesar de tudo isso, dela viver presa nesse redemoinho, não precisava ser assim, e que se Kushina conseguisse subir os andares, a paisagem mudaria, e no final de tudo ela encontraria o amor, no caso, mostrando a ela que era importante ter alguém que ela amasse, o que ajudaria a superar tudo isso. A vida não seria mais uma prisão. Por isso que quando elas estão subindo as escadas, a paisagem obviamente vai mudando, o que é uma resposta direta a Kushina, mostrando que aquele caminho mostrado pela Mito, o do amor, faria a Kushina não viver mais na prisão que ela vivia e que a própria Kurama tinha dito que ela era mais presa do que ele, vendo sempre as mesmas paisagens e mesma rotina. E no caso da Mito, quando ela chega lá em cima, ela vê o rosto do Hashirama, que era o seu grande amor. A Kushina então ganha uma motivação e consegue usar as correntes para prender a Kurama, voltando a ter consciência. O Minato então fala que eles dois iriam resolver aquilo juntos, mas a Kushina acaba entrando na segunda versão de Jinchuriki
e ferindo gravemente o Minato, que consegue adentrar o plano da Kyuubi e contra-ataca sua Bijudama com o Rasengan. O Minato acaba acordando no hospital, inclusive esse quadro aqui dele lembra muito o Naruto, e é possível ver também a Tsunade e o Jiraiya ao lado da cama. A Kushina o abraça ao ver que ele tinha acordado e estava bem. Eles então caminham pela vila e a Kushina pergunta novamente sobre a técnica que ele tinha usado antes, e o Minato explica de novo que era um jutsu que ele criou ao ver dois Jinchurikis fazendo Bijudamas com as suas bijus, e que a técnica que ele tinha desenvolvido era para ensinar a Kushina para que ela pudesse combatê-los. E quando o Minato fala o nome do jutsu, a Kushina fica abismada por ser um nome extremamente longo. Minato concorda e a Kushina pede para escolher o nome da técnica, já que ele tinha criado para ela. Quando eles chegam perto do monumento dos Hokages, a Kushina fala Rasengan, e o Minato aprova o nome do jutsu, numa imagem espetacular onde o rosto do Minato está do lado do rosto do terceiro Hokage. Futuramente, o rosto do Minato realmente estaria ali quando ele se tornasse Hokage, além de que a Kushina finalmente havia entendido o que a Mito disse. Assim como a Mito via o rosto do Hashirama ali, a Kushina estava vendo o rosto do seu amado logo na sua frente, na mesma paisagem que ela foi no passado com a Mito, encontrando seu amor e fazendo com que o redemoinho se transformasse enfim numa espiral, dando o nome Rasengan, que significa esfera, espiral, no mesmo local onde a Mito tinha explicado sobre a espiral para ela no passado, e agora ela finalmente tinha encontrado o amor, nomeando a técnica que era fruto do amor do Minato pela Kushina, que ele tinha desenvolvido justamente para proteger a Kushina. E mano, agora eu vou dar minha opinião geral sobre essa one shot após recapitular ela e fazer os meus comentários. Obviamente eu amei a história, eu acho que o Kishimoto conseguiu criar uma história muito contida, mas ainda assim completa, não só explicando a origem do jutsu do Minato, do Rasengan, que era a proposta original, mas dando um contexto muito mais importante para tudo que envolve esse jutsu, que é uma marca da franquia, expandindo mais o próprio universo da obra, mostrando a juventude dos pais do Naruto, a própria relação do Minato com a Kushina e a vivência dela como uma Jinchuriki. Uma das coisas que eu acho mais legal nessa one shot é como Kishimoto sabe trabalhar com o universo que ele mesmo criou, não só colocando dois Jinchurikis na guerra para enfrentar o Minato, o que faz todo sentido, como comentei no início do vídeo, mas não esquecendo de detalhes que estavam lá no mangá de Naruto, como a fala da Mito num rápido diálogo do capítulo 500, onde ela fala do amor. Aí aqui ele pega isso e expande essa conversa, mostrando mais da relação da Mito com a Kushina, fazendo a gente ver de fato o quão importante foi a Mito para a Kushina, já que ela já tinha passado por tudo aquilo que a Kushina iria passar vivendo como uma Jinchuriki, como também ele pegou elementos até de quando Jiraiya ensinou Rasengan pro Naruto, como a questão dos redemoinhos no cabelo e a rotação do chakra. O time do Jiraiya, que já tinha sido apresentado no mangá, tudo isso com uma excelente escrita, muito coesa, aprofundando a relação da Kushina com o Minato, fazendo vários momentos bem fofos até, e é impressionante como Kishimoto tem muita noção e experiência em contar histórias. Ele sabe pegar uma simples ideia e expandir, transformar em todo um conteúdo muito contido e coeso. Então uma one shot que era sobre a criação do jutsu do Minato, ele simplesmente não faz só uma simples história rasa e qualquer. Tem um motivo, tem uma razão de existir. Ou você agora vai me falar que não faz muito mais sentido a existência do Rasengan do que antes. Parece que essa história ela já era para ter sido mostrada, né, sido criada há muito tempo atrás, mas o Kishimoto só lançou hoje. E mesmo assim ele consegue criar uma história tão boa que passa essa sensação que eu comentei, que é uma história que basicamente agora você não consegue mais desvincular do mangá. É como se ela pudesse perfeitamente ser colocada lá na época que o mangá de Naruto estava lançando. É uma sensação de alguém que sabe trabalhar o seu universo, ele sabe pegar os detalhes, as brechas que tem no mangá. O cara é muito diferenciado. E ele não só fez ter sentido a criação do jutsu, como também dá uma importância ainda maior, colocando o próprio amor do Minato pela Kushina, o que permite ele na escrita de expandir a história da mãe do Naruto, tudo isso em apenas 55 páginas. É simplesmente surreal. Enfim, eu amei a história, a arte do Kishimoto continua impecável, gostei das páginas duplas que ele fez e eu acharia muito legal se ele continuasse fazendo mais one-shots no futuro. Pode ser uma por ano, uma a cada 2 anos, não interessa, tem muito conteúdo para ele fazer e de uma maneira que não o cansaria. Poderia ser
ler no seu próprio tempo. E como eu falei, a forma que o Kishimoto escreve as histórias, se ele fizesse mais one-shots, ele iria realmente fazer histórias que passam essa sensação, que se encaixariam perfeitamente na época em que o mangá estivesse sendo lançado. Ou respondendo alguma coisa que ficou em aberto. Basicamente, você realmente acredita que essa história aconteceu ali naquele universo, é bem realista e não cria qualquer tipo de furo. O Kishimoto até fez uns comentários na edição 33 da Weekly Shonen Jump e ele disse: "Foi divertido criar uma one-shot pela primeira vez após um longo tempo, até a próxima vez", o que obviamente não prova nada, ele só tá se despedindo mesmo, mas seria legal se outras one-shots fossem criadas no futuro. E pra concluir, tem uma parada que eu queria comentar que é sobre o Rasengan, já que lá no mangá de Naruto e também no databook é dito que o Minato demorou 3 anos para concluir o Rasengan, e eu vi algumas pessoas falando que nessa one shot ele criou o Rasengan em menos de 3 anos, então isso seria um furo, mas não é bem assim, eu vou explicar. Primeiramente, apesar do Minato realmente ter criado o Rasengan, ele ter criado a base ali do Jutsu, quando ele usa pela primeira vez ali naquele momento que ele fala um nome extremamente longo, o Jiraiya diz que ele tinha chegado num ponto de desenvolvimento do novo Jutsu em que poderia dar uma pausa. Ou seja, o Rasengan ainda não tinha sido completado. O Minato, depois dessa one shot, ele vai continuar trabalhando no Jutsu. Como o próprio Jiraiya fala, ele apenas terminou parte do desenvolvimento da técnica. E como a gente vê no mangá de Naruto, o Kakashi fala que o Minato ele sempre quis implementar a transformação da natureza no Rasengan, ou seja, basicamente ele queria fazer o que o Naruto acabou fazendo, colocando o seu elemento. No caso, o Naruto implementou o elemento vento e futuramente acabou criando o Rasen Shuriken. Então tudo leva a crer que depois dessa one shot, o Minato ainda passou 3 anos treinando e testando ali o Rasengan, outras formas talvez, novas abordagens, aperfeiçoando a técnica e por aí vai. Então na minha visão, aquele Rasengan que a gente viu o Jiraiya ensinando ao Naruto, aquela versão é a versão que o Minato vai acabar chegando depois de 3 anos, talvez uma versão ali mais completa e que tenha menos perigo, já que a gente viu ali que quando o Minato ele tava tentando fazer o Rasengan, tava dando bem errado ali e ele até tinha medo que a Kushina acabasse se machucando se ela fosse até ali. Então talvez a versão que a gente viu o Jiraiya ensinando pro Naruto no futuro seja a versão definitiva da técnica. Mas enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí nos comentários o que você achou dessa one shot, se você gostou, se você não gostou, e deixa também a sua opinião aí sobre o capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse e também de deixar o like para ajudar a engajar o vídeo. É isso, até a próxima, falou!